Irmãos, se for possível, quem puder ficar de pé em nome de Jesus. Antes de orar pela vida do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela vida do Senhor, porque o Senhor faz parte da história da Igreja Pentecostal Adonai. Há 5 anos e meio atrás, recebemos um conselho de um casal que mudou a minha história e a história da minha esposa. Foi esse homem junto com a sua esposa. Eu quero agradecer a Deus, porque aquele dia, numa tarde, o Senhor foi usado tremendo, junto com a sua esposa. Mas está aqui, o Senhor faz parte da Igreja Pentecostal Adonai. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. A palavra que eu tenho para dizer para o Senhor é gratidão. Gratidão no fundo do meu coração, por causa de um conselho mudou a história. Vai atrás de pessoas, homem de Deus e mulher de Deus, para pegar conselho. Não vai atrás de qualquer pessoa. Amém? O pastor Maxwell, ele já é abençoado, mas se você levantar as mãos para cá, se prepare, que Deus vai usar ele de uma forma sobrenatural. Posso orar pelo Senhor? Senhor, meu Deus, amado Pai, está aqui o teu filho, o teu servo, pastor Maxwell. Eu lhe peço em nome do seu filho amado Jesus Cristo, que o Senhor use ele como atalaia, como instrumento nas suas mãos, da iluminação da sua poderosa palavra. O Espírito Santo do Senhor use ele para falar aquilo que o Senhor deseja, não o que nós queremos ouvir, mas sim, Pai, porque cremos na tua palavra, cura, liberta, restaura e transforma. Usa o teu filho, é que eu lhe peço, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou feliz e honrado de poder estar aqui nessa noite para adorar a Deus com os irmãos. Confesso que eu me alegro todas as vezes que eu passo aqui na frente e vejo essa igreja cheia. Eu me alegro muito. Estamos congregando aqui no bairro do Rio do Ouro. Estamos auxiliando aqui o dirigente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, Debrais, Caraguá. E todas as vezes que eu passo aqui, eu levanto as minhas mãos e eu abençoo. Porque a porta que Deus abriu, irmão, ninguém fecha. Aquilo que Deus estabelece, não tem palavra de homem que coloque por terra. Mas quando Deus estabelece, está estabelecido. Ainda que começou em uma garagem, não é? Mas o que Deus tem para cumprir, Ele cumpre para a glória do nome dele. E eu me sinto honrado e feliz por poder fazer parte desse ministério. Os irmãos podem ter certeza que nas nossas orações nós não esquecemos de orar e de interceder pela vida dos irmãos. E o pastor Eduardo, com a sua esposa, eles têm um chamado e algo diferenciado da parte de Deus. É algo que Deus deu com todo respeito a vocês. Pode tentar copiar, pode tentar fazer igual, que não vai dar certo. É com vocês o negócio que Deus tem, e é por isso que Ele honra, é por isso que Ele prospera, é por isso que tudo isso está acontecendo e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Louvo a Deus pela vida da minha filha que aqui está comigo. A minha esposa não pôde vir, não estava muito bem de saúde a tarde toda, essas viradas de tempo aí, e ela não pôde vir comigo. E também a irmã Maria da Glória que está ali. Aleluia. Não cansou de me ouvir. Já foi quase 8 anos e ela não cansou. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, um versículo bastante conhecido da igreja, mas eu quero usar ele só como base para aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para trazer ao coração da igreja nessa noite ao nosso coração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. É uma recomendação que Deus dá a Salomão quando ele faz uma de suas orações, e Deus atenta para a oração
de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é um versículo conhecido, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Tome o seu assento, adorando, glorificando e exaltando a Deus. Este versículo, essa palavra é dada ao rei Salomão, quando Salomão ele inaugura ali o templo, a casa que Deus deu o projeto ao coração de seu pai Davi. Porém, Deus vai dizer a Davi que ele não construiria aquele templo, mas o seu filho faria aquela obra. E Deus disse que seria Salomão. E Deus permite Davi fazer o desenho, arrecadar aquilo que era necessário para a construção daquele templo. E aquele templo ele é levantado, aquele templo é feito como Davi havia intentado em seu coração. E Salomão tem a alegria e o prazer da parte de Deus de inaugurar aquele templo. E quando Salomão faz aquele trabalho de inauguração, nós sabemos que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. E Salomão ele tem uma preocupação, e ele vai perguntar a Deus: Deus, se porventura este povo se afastar dos seus caminhos, se porventura este povo se desviar dos seus caminhos, Deus vai olhar a Salomão através de uma oração, e Deus vai se revelar a ele dizendo: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a direção dos seus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a terra. Se nós olharmos na história da nação de Israel, nós vamos ver que após a morte de Salomão, ainda que Deus fala com ele, ainda que Deus se revela a ele, nós vamos ver que Salomão, ele próprio, se desvia do caminho do Senhor e toma caminhos que Deus havia dito para ele não tomar. E com isso vem consequências, não somente sobre a vida dele, mas sobre a vida de todo o reino. Quando Salomão morre, um de seus filhos se levanta ali para tomar o seu lugar. Ali é uma divisão, nós sabemos, do reino: 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. O reino de Israel é dividido. E quando o reino de Israel é dividido, nós vamos ver através da palavra de Deus que do reino do norte, que era Samaria, todos os reis que reinaram ali, nenhum temeu a Deus e nem buscou pelos caminhos do Senhor, mas cada um reinou segundo aquilo que lhe propunha no seu coração. Todavia, no reino do norte, reino de Judá, nós vamos ver que alguns reis se preocuparam em buscar o Senhor. Alguns reis colocaram no seu coração fazer conforme a palavra de Deus determina que fosse feito. Entre estes reis, nós temos o rei Ezequias, um rei que tem a preocupação, depois de um longo período em que os reis que o antecederam profanaram o templo, abandonaram o templo, abandonaram o culto a Deus, abandonaram, como nós estamos aqui nesta noite, as reuniões do templo, e estavam ali usando o templo para outras coisas. Nós vamos ver o rei Ezequias, quando ele começa a reinar, ele reestabelece o culto a Deus, ele reestabelece as funções dos sacerdotes, ele reestabelece as funções dos levitas da casa de Deus, e ele traz novamente o povo para adorar a Deus. Com isso nós vamos ver na palavra de Deus que o inimigo, ele não se contenta, e ele levanta inimigos para vir,
batalhar contra Ezequias. Dentre os inimigos que vem, chama-se o homem Senaqueribe, o rei perverso daquela época, o rei que tinha poder, o rei que tinha domínio contra as outras nações, mas um rei que vai se dobrar e se prostrar e reconhecer e ver que só existia um grande, que só existia um todo-poderoso, que só existia um maior, que era o Deus de Judá, o Deus do rei Ezequias. E a Bíblia diz: passando-se Ezequias em morte, então um dos seus filhos reina, que é Manassés. Ainda que Manassés dê a atitude de seu pai, como seu pai reina, como seu pai governa, Manassés vai escolher andar longe e fora dos caminhos do Senhor. Ainda que no final da sua vida, ainda que no final da sua trajetória, ele vai reconhecer, ele vai se arrepender e ele vai se humilhar ao Senhor. Todavia, o seu reinado, ele é marcado por idolatrias, ele é marcado por novamente trazer deuses estranhos e levantar altares a deuses estranhos sobre a terra de Israel. Quando Manassés morre, Manassés, a Bíblia diz que ele reina por 55 anos. Quando Manassés morre, o seu filho reina no seu lugar e chama-se Amon. Amon reina por 2 anos sobre a nação de Israel, ou sobre a nação de Judá. Então, a Bíblia diz que Amon também faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Ele continua a idolatria, ele continua levando o povo a se prostrar diante dos outros deuses, ele continua levando o povo a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. No período de Manassés, chega um ponto em que Manassés permitia que as crianças eram passadas a fogo como holocausto, como sacrifício, ou seja, era feito sacrifício de crianças. E Amon, ele vai por este mesmo caminho, aquilo que Deus, lá quando dá a lei a Moisés, ele abomina. Ele diz que só existia um Deus, que só o povo deveria adorar a um Deus, que este povo deveria só servir a um Deus. Quando a Bíblia diz que estes 2 reis passam um intervalo de 57 anos, em que a nação não há conserto, em que a nação não há alguém que se levante e os leve a buscar única e exclusivamente a Deus. Mas a Bíblia diz que passando Amon, agora reina um menino ainda, um rei chamado Josias. E Josias, pastor Eduardo, ele vai começar a reinar com 8 anos de idade. Mas com 8 anos de idade, a Bíblia diz que Josias temia ao Senhor. Quando Salomão escreve por inúmeras vezes no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio, é o início de tudo, é o início da sabedoria, é o início do conhecimento humano, nós vemos através desta palavra que isso é verdade. Que a Bíblia diz aqui que Josias, ainda que tinha 8 anos de idade, ele teme ao Senhor e ele faz aquilo que é reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que passado 8 anos, agora ele está com 16 anos, a Bíblia diz que ele se separa, que ele se consagra, que ele, aleluia, se porta e se comporta de maneira diferenciada daqueles que o antecedeu, e ele leva o povo a buscar ao Senhor. Levando o povo a buscar ao Senhor, a Bíblia diz que ele manda que sejam derrubados todos os altares, que seja derrubado tudo aquilo que existia nos bosques, nos templos, aonde existisse no reino do sul, no reino de Judá, não só na capital, mas em todas as suas aldeias e cidades circunvizinhas ali, como Efraim,
como Naphtali. Ele manda que todos os altares sejam quebrados, que tudo aquilo que não era para Deus seja tirado do meio do povo. E ele então começa a promover ali, pastor, uma restauração e uma reforma no meio do povo de Deus. Eu estava nessa palavra e eu via como não é diferente o que nós vivemos na atualidade. Eu observava este texto e eu via como não é diferente o período que nós vivemos. Há uma necessidade de uma reforma, há uma necessidade de um reparo, há uma necessidade de uma busca verdadeira pela presença do Espírito Santo de Deus, a necessidade de verdadeiramente colocarmos a nossa boca no pó, o nosso joelho no chão e reconhecermos que sem Ele nós não somos, que sem Ele nós não temos, que sem Ele nós não conseguimos, que sem Ele nós não fazemos nada. Nós estamos inseridos, irmãos, e é triste dizer isso. Me permita dizer, no contexto de uma geração que se acha autossuficiente, que se acha dono de si, que se acha dono da verdade, e quando nós nos separamos com a Bíblia Sagrada e nós permitimos que o Espírito Santo de Deus se revele a nós reconhecemos que na verdade nós somos só um pó, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. E é isso que nós temos através da vida deste homem, deste jovem, que tem o seu período de final de infância, tem o seu período de adolescência e tem a sua juventude voltada a buscar o Senhor, voltada a conhecer a Deus, a querer se aperfeiçoar em saber quem era Deus. E quando ele começa a tomar conhecimento de quem era Deus, ele começa a ver o que era necessário ser tirado da sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que nós só vamos conseguir tirar aquilo que nos atrapalha a caminhar, nós só vamos conseguir tirar aquilo que nos atrapalha a servir a Deus verdadeiramente como Ele deve ser servido. É quando nós mergulharmos e permitirmos verdadeiramente que o seu Espírito inunde a nossa alma e tome conta do nosso ser. A Bíblia diz que Josias agora vai promover uma reforma no reino de Judá. E toda reforma gera desconforto. Quem reformou casa sabe. Quem está morando dentro da casa está reformando sabe. Às vezes o quintal você mexe, gera um desconforto em toda a casa. Mas é necessário para aquilo que Deus tem para realizar. E na nossa vida, aleluia, na nossa caminhada com Cristo, há momentos que nós devemos parar, que nós devemos analisar qual é o caminho, qual é a direção, qual é o rumo. Será que eu estou indo no rumo, na direção e no caminho que o Senhor tem proposto a mim verdadeiramente? Ou será que eu já tomei um atalho diferente? Ou será que eu já peguei uma bifurcação que eu não deveria pegar? Irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho hoje, me permita, da facilidade. Nós estamos vivendo hoje o Evangelho do que tudo pode, do que tudo vale, e não é por aí não. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que eu e você devemos nos santificar, que eu e você devemos nos purificar, que eu e você devemos separar a nossa vida. Muitas vezes, para que isso aconteça, vai nos gerar desconforto, vai gerar alguns transtornos, vai gerar alguns incômodos,
mas é necessário. A Bíblia diz que Josias convoca ali os seus chefes, após ter se purificado e purificado a terra e a casa do Senhor. Não há como, não há como, não há como, não há como nós reconhecemos o nosso estado de miséria se nós não nos aproximarmos de Deus. Tem muita gente vivendo conforme quer, e eu não posso deixar de dizer isso. Tem muita gente vivendo conforme acha, e não é conforme eu acho, conforme se acha. A palavra de Deus está para mim e para você, para nós vivemos conforme este manual. A palavra de Deus está para mim e para você, para nós vivemos conforme está escrito, conforme está estabelecido nesta palavra, porque o Senhor virá nos buscar, o Senhor virá nos buscar. Nessa noite eu estava ali, pastor, desde as 6 horas da tarde eu estou cultuando aqui na nossa congregação, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu fez chato que saiu na hora que a irmã ia começar a pregar, deu 7h30, eu falei, puxa vida, eu vou aguentar aqui uns 10 minutinhos, a hora que ela deu uma escapadinha aqui, eu saio, e eu estava ali congregando desde as 6 horas da tarde, e o irmão ali, o presbítero, trouxe uma saudação, falando da igreja de Apocalipse, ou uma das igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava, uma igreja que aos olhos humanos tinha tudo, era a igreja da época, mas Jesus vai olhar para ela, porque eles não reconheciam o estado verdadeiro deles. Jesus vai olhar para eles, e eu vou usar como está na palavra. Jesus vai dizer: vocês são pobres, vocês são nus, e vocês são desgraçados. Sabe por que Jesus usa a palavra desgraçado? Porque a graça de Deus não estava mais sobre aquela igreja, mas nessa noite eu creio e eu sinto a graça de Deus sobre nós. Eu creio e eu sinto a graça de Deus sobre essa casa. Por isso adore a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele, bendiga a Ele, magnifica a Ele nessa noite. Porque vocês têm pastores que têm a preocupação de ensinar a palavra, porque vocês têm pastores que têm a preocupação de sentar. Quando eu vejo lá no Face as irmãs sentadas e meditando na palavra, e o negócio não é como está pintando por aí, não. Só pula, só dança, só isso, só não. É gostoso pular, é gostoso dançar, é gostoso bailar na presença, mas melhor é se alimentar da palavra. É se alimentar da palavra. E a Bíblia diz que Josias deve purificar assim a terra e a casa. Ele vai começar a reforma. E quando ele começa a reforma, é achado algo ali naquele tempo. E não era algo simples, mas era algo que ia marcar a história daquele homem. A Bíblia diz que é achado o livro. Aleluia! A Bíblia diz que é achado o livro. O livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. E a Bíblia diz que os homens que a encontram, eles vão ler, e após ler, eles vão levar alguém. E a Bíblia diz aqui que quando o rei toma conhecimento do que estava naquele livro, se você for lá para 2 Reis capítulo 23, é o mesmo texto de 2 Crônicas 33, 34, vai contar a mesma história que é de Josias, mas em 2 Reis está ali declarado que Josias, como Josias, ele ouve as palavras que estavam escritas naquele livro, e como ele vê a condição
ainda que ele havia purificado, ainda que ele havia santificado, ainda que ele havia separado, mas ele vai ver a condição que ainda ele se encontrava. Irmãos, nós não chegamos aqui, não estamos aqui por mérito nosso. Nós não chegamos aqui, não estamos aqui pela cor dos nossos olhos, pela cor do nosso cabelo, se é liso, se é encaracolado. Não, nós não estamos aqui pela cor da nossa pele. Nós não estamos aqui pela conta bancária gorda, magra ou negativa que nós temos. Nós não estamos aqui pelo carro que nós possuímos. Mas nós chegamos aqui porque a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Nós chegamos aqui porque a graça dele nesta manhã mais uma vez nos alcançou. E ele disse: Maxwell, tenha mais um dia de vida. Pastor Eduardo, tenha mais um dia de vida. Pastor Adriana, tenha mais um dia de vida. E eu e você devemos aproveitar a oportunidade que nos é dado e adorarmos a ele, exaltarmos a ele, glorificamos a ele, bendizemos a ele. Ora, porque o dia de amanhã não nos pertence. Por isso nós precisamos viver o hoje. Mas o texto diz que quando Josias toma conhecimento do livro e do que estava naquele livro, ele vai dizer: aleluia. Ele vai declarar de como era a sua situação, quão miserável eles eram, pois os seus pais haviam transgredido a lei do Senhor. A Bíblia diz aqui, portanto o teu coração, capítulo 22, verso 19 de 2 Reis diz: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhou perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor dos Exércitos, pelo que eis que eu te ajuntei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz. Aleluia. Josias vai ouvir essa palavra da parte do Senhor, depois de se humilhar perante o Senhor. Aleluia. Ele se humilha dizendo: olha, ouvindo pois o rei essas palavras, capítulo 22, verso 11, ouvindo pois o rei essas palavras, rasgou as suas vestes e se humilhou perante o Senhor. Mas nessa noite não é necessário nós rasgarmos as nossas vestes, não. É como diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Joel: o povo já tinha sido levado cativo, o povo já tinha vivido o período do cativeiro e voltam para a terra, aleluia, prometida. Mas ainda assim aquele povo se desviava, aquele povo pecava. E era como sinal de humilhação, rasgar as vestes e se rolar na cinza. Mas o profeta Joel vai ser levantado por Deus para trazer uma mensagem àquele povo, e ele vai dizer ao povo: ei, não rasgue mais as vestes, não rasgue mais as vestes, não se humilhe mais da cinza, não. Mas é noite de rasgar o coração, é noite de rasgar o coração, é noite de rasgar o coração e se humilhar perante o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E Josias se humilha quando ele ouve a palavra. O salmista, ele nos declara no Salmo 119: Senhor, como purificará o mancebo o seu caminho? E ele diz lá: seguindo a palavra de Deus.
Sabendo disso, ele vai dizer: Senhor, eu escondi ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tendo escondido ela, ele vai dizer ainda mais: Senhor, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz, a tua palavra é que me dá, aleluia, a direção, a tua palavra é que me dá, aleluia, o caminho para que eu possa seguir. É a palavra dele, é a palavra dele, é a palavra de Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer, é a palavra dele, é a palavra dele. É quando ele disse ao Josué: Josué, Moisés morreu, Moisés já era, o tempo dele passou, agora é a tua vez, agora é o teu tempo. Quer ser abençoado quando ele foi? Quer ser próximo quando ele foi? Quer ser honrado quando ele foi? Não aparta de ti o livro da minha lei. Medita, 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 medita na minha palavra de dia, medita na minha palavra de noite, medita na minha palavra em todo o tempo. Esconde essa palavra no teu coração. Josias, tendo o conhecimento da palavra, ele vai se preocupar e ele vai mandar consultar uma profetisa, e a profetisa vai dizer a ele as palavras que eu li de 2 Reis, capítulo de número 22. Deus vai falar com ele através dessa profetisa, dizendo: porquanto o teu coração se amoleceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que eu falei contra este lugar. Eu já disse, volto a dizer, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E aqui nós vemos que este homem, ele teme ao Senhor. E sendo sábio, Deus vai responder a ele de forma que vai dizer: olha, eu tenho ouvido, e eu não irei fazer durante o período do seu reinado. Eu não trarei o que eu disse que eu ia trazer enquanto você estiver sobre o reinado da nação. Por isso eu li lá 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. Josias, ainda que era um menino, mas o menino naquele período, para os judeus, ele era ensinado na lei. E com certeza ele tinha o conhecimento do que Deus havia dito a Salomão, do que Deus havia feito, a aliança que Deus havia feito com aquele povo. E ele sabia que se ele não reconhecesse, pastor, era juízo, mas se ele reconhecesse, viria misericórdia. Que se ele não reconhecesse, era castigo, mas se ele reconhecesse, a graça de Deus seria, aleluia, sobre a vida dele. Ai, pastor, o que você quer dizer? Eu quero te dizer nessa noite, reconheça nessa noite a necessidade de uma reforma, a necessidade de um reparo na tua vida, a necessidade, vamos usar essa palavra, de um conserto em meio a essa caminhada. E só vai se cumprir aquilo que Deus te prometeu se você reconhecer, se você permitir que Ele repare, se você permitir que Ele coloque no lugar aquilo que está fora. Eu estava comunicando essa manhã, estávamos ali conversando acerca de um assunto sobre atitude e sobre oferecermos a Deus sacrifício. De que forma? Eu disse ali, se nós olharmos a passagem de Elias, quando desafia os 400 profetas de Baal, 450 de Azera,
para que o Deus que mandasse fogo era Deus. Nós vamos ver que Elias permitia eles às 6 da manhã, na alta do dia, até o meio-dia, fazerem um culto deles. Eles se retalham, eles fazem tudo que ele ia fazer, e nada de Baal nem de Azera responder com nada. Mas quando Elias, ele vai pegar agora a sua parte, antes, eu achei interessante isso, pastor, que o Espírito Santo falou comigo ali pela manhã. Antes de Elias orar a Deus, ele reparou. Antes de Elias orar a Deus, ele lembrou que era necessário ser. Antes de Elias orar e clamar a Deus por fogo, ele tirou as promiscuidades que eram as ofertas que os adoradores de Baal haviam colocado no altar. Muitas vezes a gente ora e nada acontece, porque o altar está sujo, porque o altar não foi reparado, porque há alguma coisa que precisa ser tirada, alguma coisa que precisa, colocando no contexto aqui, ser reformada, ser reparada. E como fazemos isso, pastor? Conhecendo. E o que nos faz reconhecer o nosso estado é a palavra de Deus. É o Espírito que nós devemos olhar e pedir. E eu tive orações de teologia que eu sei falar. Você quer ver se vai, se é bom, se não é, coloque na palavra. A palavra é como uma peneira. Se você colocar aqui e ela sair do outro lado, pode tomar para a sua vida que é bom, porque peneirou e saiu, foi bom. Mas se enroscar na peneira, o que você faz com a pedrinha quando você está peneirando na areia? Que enrosca na peneira, o que você faz? Você joga de lado. Então se enroscar não é para ser, é porque não serve. E a minha, a tua vida, ela é assim. Eu e você precisamos colocar a sua vida todo dia. A minha vida, a tua vida, ela precisa entrar, ela precisa estar inserida, ela precisa estar na palavra de Deus. Porque se não passar, precisamos reparar, precisamos tirar alguma aresta. E o texto diz aqui que Josias, ele promove essa reforma, tendo conhecimento da palavra, tendo conhecimento do que a lei de Deus dizia. Ele vai ver qual era o estado que a sua descendência vive. E após 57 anos sem conserto, Deus levanta alguém para trazer o conserto no meio do povo. Depois de um longo período, sem o povo celebrar uma das principais celebrações da nação de Israel, ele vai trazer o povo a celebrar novamente. A Bíblia diz que, tendo reparado, tendo reconstruído, tendo preparado tudo, tendo tirado todas as abominações das terras de Israel, tendo tirado tudo aquilo que não agradava a Deus do meio do povo, a Bíblia diz assim no capítulo, 34 de 2 Crônicas, e o verso 33 diz assim: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam, obrigou ao que tal culto servissem ao Senhor seu Deus, todos os dias, não se desviaram após o Senhor Deus de seus pais. Irmãos, ainda
que nós não temos direito. Há quem diga que tem, eu entendo que não temos. A livre-arbítrio, não temos. Ah, pastor, que é isso? Que não temos. Paulo diz lá: se eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Mas Cristo vive. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou, que por mim se é. Então eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de cristão, não tenho mais vontade. Eu já estou crucificado, então não tenho mais que ter. Cada um pensa como quiser. E nós vamos ver lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, versículo 15. Um dos textos, um dos versículos que chama a nossa atenção na Bíblia, que é Josué já na sua velhice. Josué não era um menino para querer trazer o povo assim, não. Josué não era mais um meia-idade para querer ter o povo no seu controle, não. Mas na sua velhice ele tinha uma preocupação. Qual era a preocupação? Deixar ali estabelecido e fixado no coração daquele povo que só existia um Deus. E ele vai dizer ao povo: ó, se parecer bem aos seus olhos servir aos deuses que seus pais serviam da além do Jordão quando estavam na terra do Egito, vocês façam o que vocês quiserem. Porém, posicionamento. Porém, eu na minha casa serviremos. Então diga comigo: eu e a minha casa vamos servir só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser exaltado, só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. E após eles decidirem servir ao Senhor, quando o texto diz aqui, e não se desviarem, a Bíblia diz que eles vão celebrar agora a Páscoa. E eles celebram, pastor, de uma forma como se nunca houve antes havia sido celebrado. Eu e você nessa noite aqui viemos celebrar ao Senhor. Oh, aleluia, eu e você aqui viemos nessa noite celebrar ao Senhor, celebrar ao Cristo que morreu na cruz do Calvário há 2026 anos atrás. Ele bradou por volta das 15 horas, ele bradou lá, ele disse: Tetelestai, Pai, está consumado, a ti eu entrego, a ti eu entrego, a ti eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele desceu à profundeza do abismo, pegou da mão de Satanás a cédula que nos condenava e levou diante de Pai e disse: Pai, está consumado, está pago, está pago, está pago, está pago. E agora eu e você temos a oportunidade dessa noite, graças ao sacrifício dele, de celebrar mais uma vez, aquele que vive, aquele que reina de eternidade a eternidade. Repare nessa noite, se tem algo que precisa ser reparado, a noite é oportuna. Se tem algo que precisa ser consertado, a noite é oportuna. A noite é oportuna, porque tem graça de Deus descendo, tem graça de Deus descendo, tem graça de Deus descendo, tem fogo de Deus descendo sobre o altar, sobre o altar que está reparado, sobre o altar que está consertado, sobre o altar que já está com sacrifício, sem mancha, sem mácula, sem defeito, mas um sacrifício perfeito, como diz o apóstolo Paulo: apresentai ao Senhor um culto agradável, um culto santo, um culto, aleluia, oh, aleluia, com entendimento,
com o entendimento. Não se conforme, não se conforme. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme em não sentir a presença de Deus. Não se conforme em não ser tocado em um ambiente como esse. Em um ambiente como esse, não se conforme. Mas nessa noite, abre o teu coração, abre o teu coração. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Senhor, aqui está a tua igreja. A tua palavra tem sido ministrada. Assim como o Senhor tem assentado em meu coração. O Senhor é aquele que sonda. O Senhor é aquele que contempla. O Senhor é aquele que conhece o íntimo, o profundo de cada coração. E o Senhor é poderoso, Pai, para restaurar, para levantar. Senhor, o Senhor é poderoso para trazer vida. O Senhor é poderoso para renovar a aliança. O Senhor é poderoso para fazer-nos entender a necessidade de uma reforma, a necessidade de um reparo, a necessidade de um conserto. Jesus, que possamos diante de Ti nessa noite nos humilhar verdadeiramente, nos prostrar verdadeiramente e reconhecer verdadeiramente quem somos e quem Tu és, e quem Tu és, e quem Tu és, e quem Tu és, e quem Tu és. Jesus, que venhamos escolher servir a Ti, que venhamos escolher servir a Ti, que possamos, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para louvar a Deus.